trauma é sobre medo. A partir de experiências que vivemos, olhar para o mundo pelas lentes do medo e do perigo. Mas o trauma não é sobre a situação. Ele é sobre o que acontece dentro de nós, em decorrência daquela situação. Essa é uma frase de Gabor Maté, um dos grandes especialistas em trauma também da atualidade, que ele vai nos dizer que o trauma é essa experiência física, neuropsicofísica, melhor dizendo, que nos acomete diante de um desafio. Nunca vai ter algo em nós que luta contra nós. Tem algo em nós se defendendo. Tem uma parte em nós amedrontada. Então, o que a gente chama de autossabotagem, nunca vai ser uma autossabotagem. É uma autoproteção. Só que é uma autoproteção que ficou parada no tempo. Lá na experiência traumática. Lá no medo da inadequação. Lá no medo do não pertencimento. Lá no medo, em última instância, do desamparo. Que é o medo que concentra todos os nossos medos. Não existe nada mais mitigador de estresse do que vínculo. O caminho de recuperação e reparo passa pelos relacionamentos. O trauma é uma ferida nas relações e a cura também está nas relações. Uma economia, uma perspectiva econômica que está esvaziada do seu papel político ou social, é uma perspectiva econômica que acentua a invisibilidade do cuidado. Coloca, mais uma vez, o trabalho reprodutivo, né? Que coloca as mulheres como sendo essas grandes representantes do cuidado, num lugar invisível, num lugar que sobrecarrega, num lugar que empobrece, né? Num lugar que limita a perspectiva individual, inclusive. Não só a social, mas faz com que essas mulheres não possam se ver para além do cuidado, não possam entender que seu papel na sociedade não é só de ser cuidadoras e que esse trabalho não deveria ser só delas. Para que a gente não tenha também as nossas individualidades desconsideradas, é amor também. A gente pode fazer essas atividades por amor, mas a gente não pode ser a única responsável por todas essas atividades todos os dias da nossa vida. É isso que está sendo questionado aqui. É a necessidade de que o cuidado passe a ser esse bem comum e seja entendido como tal. Que o otimismo, do jeito que a gente imagina, ainda mais nesses tempos de rapcracia, de positividade tóxica, de cards do Instagram dizendo que você tem que sempre pensar positivo, que as emoções ditas negativas, porque não existe emoção negativa, elas têm que ser deixadas de lado para a gente ter força, foco e fé. Então, esse otimismo tolo, ele é conservador e ele é tão fatalista quanto o pessimismo. A esperança que Freire, Krenak e Milton Nascimento nos ensinam a ter é um compromisso corajoso que se faz coletivamente. A esperança é o resultado do encontro entre almas. Eu escrevi recentemente um livro chamado Toda Ansiedade Merece um Abraço, em que eu comento que essa danada dessa ansiedade, ela é uma flecha que atravessa o peito da gente e coloca a gente lá no futuro, mas um futuro muito ruim, muito catastrófico. E ela nos avisa de uma certeza que já deu ruim. E a gente precisa desconfiar que isso é fake news. Alegria não é antídoto para a tristeza, porque tristeza não é veneno. Tristeza não é defeito. A alegria pode conviver junto. O palhaço, ele precisa compreender que a realidade não tem o menor compromisso com o roteiro que ele fez. E entrar vazio para o espanto caber nele. Então o palhaço entra vazio, mas entra inteiro.
inteiro com a sua experiência, inteiro com a sua escuta, inteiro com a sua presença. O palhaço leva presença, escuta, vazio, inteireza. O palhaço só não leva uma coisa: alegria. O querido amado palhaço Márcio de Bar, ele fala que nós temos que assumir o nosso lugar de falha. E, para mim, pessoalmente, para o palhaço, fracasso é não saber falhar. A gente falha. E de fracasso em fracasso, e de falha em falha, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Alessandro Marim Pietri, estudadinho, falou que a gente veio sem nada, vai sem nada, mas a gente se move. E acho que a gente tem que ter essa mobilidade de tentar errar, de tentar errar. Quando a gente vê um andarilho, o que a gente fala? Tem um errante. Só vai para frente quem erra. A nossa juventude, a nossa infância, ela era muito segura, porém pouco livre. O meu sonho, quando eu era adolescente, era sair rapidamente da adolescência para entrar na idade adulta, onde estaria reservado para nós a alegria, a felicidade e a liberdade. Obviamente, a um preço. O preço de assumir os papéis adultos. Quando a gente faz uma torção da concepção de adolescente como fase para um modo de viver a vida, a gente ressignifica um bocado de coisa. Hoje a adolescência deixa de ser uma fase e passa a ser um modo de existir no mundo. Todos queremos ser jovens. A nossa cultura, ela é uma cultura etarista e que valoriza de maneira sobrenatural a juventude. As crianças querem ser adolescentes. Os adolescentes querem ser adolescentes. Os adultos querem ser adolescentes e os idosos querem ser adolescentes. Não há espaço para esse saudosismo. E quem disse isso foi Zé Cabaleiro na sua música Piercing. Não se prive, não se prove, don't tell me peace and love. Tome logo um engove para curar essa ressaca da modernidade. Essa armadilha, matilha de cães raivosos e assustados, o presente não devolve o troco do passado. Se o presente não devolve o troco do passado, e se nós queremos educar os nossos meninos na atualidade, nós precisamos entender sobre que cenário nós vamos construir as novas cartografias. Essas cartografias siderais. O humano nasce precário, provisório e perecível, como disse Lenine. Morre como precário, provisório e perecível. Mas nunca igual. O humano aprende sempre. O humano se transforma sempre. A curva do humano é sempre para frente. É sempre possível. Sempre pode. Alguma coisa pode ser transformada no humano. A gente está em alta velocidade. Pouco tempo para parar. É preciso escolher. É preciso ser muito produtivo. Patriarcado lá atrás, produtividade, virilidade, força, vigor. Isso são características que são muito interessantes, então. E é isso que procuramos, que tem a ver com produzir, tem a ver com enfrentar a natureza, enfrentar as dificuldades. E tem um quadro novo diante disso. Esse quadro novo, ele é uma sociedade interligada, onde tem uma cybercultura. E nessa cybercultura, a gente também se apresenta pelas redes sociais, se apresenta e se comunica cada vez mais com palavras-chave, descritores. Então, em redes de sites de relacionamento, né, divertida, extrovertida, legal, bacana, gosto de passear, de sair, de teatro, cinema. Dito isso, tem então algo que é uma promessa de que nós podemos justamente encontrar algo que é próximo à perfeição. Em que medida tem um grau de crueldade que faz com que nós exijamos de nós ou do outro alguma coisa que esse outro não pode entregar. E como queremos que o outro se curve ao nosso desejo? Seria o caso, então, de apostarmos no amor confluente, que serve tanto para monogamias e não monogamias, que é uma dinâmica amorosa? Seria o caso de retomarmos o amor cortês? Ou de reinventar o amor romântico? Ou seria o caso de apostarmos no poliamor?
Qual dinâmica amorosa é capaz de resistir ao acachapante e violento movimento que torna as nossas relações amorosas transações econômicas e faz de nós e do outro meras mercadorias, fetiches de um desejo que vai, às vezes, de encontro contra o nosso próprio desejo. Como ir a favor do nosso próprio desejo? A provocação é, por mais que esse headhunter do amor te ache alguém que cumpre toda a sua listinha de qualidades enumerativas, você sabe o que você deseja? Freud, Lacan e todo o meu povo da psicanálise diria que não. E aí tem 2 frases de Lacan que eu quero trazer, que é: eu amo em ti algo mais que tu. E amar é dar algo que não se tem a alguém que não o quer. Em tempos tão afirmativos, a gente está querendo fazer. E a gente vê a espera como um convite ao fim. E acho que isso tem muito a ver com o mito de Cronos também, né? Porque na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo e ele ouviu de um oráculo que um dos filhos dele ia derrotá-lo. E aí, para ele não ser morto, todo filho dele que nascia, ele engolia o filho e matava. E ele foi comendo todos os filhos até que a mulher dele escondeu Zeus. E Zeus cresceu, e quando Zeus cresceu, ele foi atrás do pai. Eles tiveram uma batalha e Zeus matou Cronos. E disse que, a partir daí, criou-se essa sensação de que ou o tempo nos devora, ou a gente mata o tempo. Tem outras virilidades que já foram importantes na história do Ocidente. Por exemplo, a virilidade guerreira caiu em desuso desde a última Grande Guerra Mundial. Acho muito difícil um homem que fala quero ir para a guerra, honrar o nome da minha família, porque a gente vive num capitalismo onde o individualismo é algo importante. Na virilidade laborativa, assim como a maternidade sofreu transformações, o valor do trabalho também se modificou. Antes, o trabalho era algo pejorativo, só trabalhava realmente quem precisava. Hoje, o trabalho passou a ser uma virtude. Se antes as pessoas trabalhavam para viver, hoje a gente vive para trabalhar. Porém, o trabalho é identitário para os homens, como não é para as mulheres. É muito importante pensar que a chancela de sucesso da virilidade laborativa é o acúmulo de dinheiro e o status. Porém, eles não estão disponíveis para os homens igualmente. Quem menos acessa esses 2 valores são os homens negros. E isso tem a ver com a história do Brasil, com a racialização, né, com a escravização. Hoje, a virilidade sexual ela se baseia em 2 grandes injunções, uma positiva e uma negativa. Qual é a positiva? A atividade sexual, a ideia para os homens do imperativo coma. E qual é a injunção negativa? Ser impenetrável no corpo e nas emoções. Os gays, no imaginário popular, eles não cumprem essa virilidade sexual porque eles são entendidos, então, como mulherzinha. Por isso que é muito comum, isso também tem aparecido nas pesquisas que a gente tem desenvolvido no meu grupo, o hiperinvestimento na virilidade laborativa como uma chancela identitária, inclusive para, em aspas, poder sair do armário. Subverter a heteronormatividade não necessariamente leva a subverter os dispositivos de gênero. A gente vê isso claramente nas relações lésbicas. A gente tem uma simetria muito maior. E terminar uma relação amorosa para uma mulher coloca em xeque seu valor e identidade de uma forma que não coloca os homens. Não é à toa, portanto, que é tão difícil para as mulheres saírem de uma relação amorosa. O desafio, então, para as mulheres é descolonizar o dispositivo amoroso e materno e, principalmente, aprender a se nutrir afetivamente de outras fontes. Aprendam a amar mulheres, aprendam a amar outras coisas para além dos homens.
na tua vida podem não estar... porque tu não tá olhando para esse pacote que chegou até ti, né? Então tu foi lá, quebrou com o feminino. Só que ao quebrar com o feminino e virar a filha do pai, adoradora de Zeus, antes disso, tu não te deu conta que tu perdeu todas as armas do feminino. A intuição. Tu para de ouvir a tua intuição, né? Mas só que tu não sabe que isso eram armas. E acontece a mesma coisa na jornada da heroína, infelizmente, tá? Que é no Rio Abajo del Rio, a gente não sabe que nós somos mulheres, que nós somos cíclicas, a gente ficou dura, rígida, nosso útero endureceu, a gente está muito doente, né? E aí a gente entra num momento de aridez espiritual profunda. Eu só quero que a gente saia da caverna de Platão, a caverna da aridez espiritual. Todos nós precisamos voltar para a nossa natureza selvagem, instintiva. É só ela que pode nos salvar. É só ela que vai trazer para a gente a orientação de que a gente tem que descansar quando a gente está cansado, quando a gente se leva ao extremo, que a gente tem que deixar a terra descansar, assim como a gente tem que deixar a gente descansar, que a gente tem que aprender a bailar, a ter prazer, a trabalhar nossos traumas, as nossas sombras, que a gente tem que buscar quando a gente está com essa fome de alma, buscar coisas que nos dê prazer, que as mulheres não podem ficar como menininhas ingênuas e obedientes, porque elas vão sofrer mais violência, diferente do que elas pensam, né? A gente fingir domesticação. Então, assim, a natureza selvagem, ela é a única maneira, o divino feminino, né? E a nossa natureza instintiva, a gente se dá conta que a gente é a divindade, e que, por ser a divindade, cada uma de nós é uma centelha, cada um de nós é uma centelha de luz. Então, pensem que vocês são deusas e deuses, né, para poder agir em prol das suas próprias vidas, porque ninguém muda o mundo se não mudar a si mesmo, ninguém trabalha as sombras do mundo se não trabalhar as próprias sombras. E que corpos que são mostrados, né, nessa construção do desejo? A gente sabe quais não são. Não são mostrados corpos de travestis, não são mostrados corpos de pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, pessoas gordas, pessoas em situação de rua. Não são corpos colocados como objeto de desejo. O modelo que a gente tem na sociedade é justamente esse modelo que a gente entende como o branco, o cis, o hétero, e eu colocaria o homem. O homem branco cis hétero é o grande modelo que vai construir essa noção de imagem de ser humano. Aí depois vem a mulher branca cis. E depois vai afastando cada vez mais os tipos de subjetividade. No livro que eu falei da Isildinha, tem uma parte que ela vai dizer, quando ela fala de criança, ela vai falar assim: o mito da brancura nasce nessa fase em que a capacidade de enxergar os fatos ou personagens reais é notável. São ideias, são ideais ou representações fantasísticas, mas que aparecem para a criança negra como reais. Representações de brancura enquanto mito, idealizações simplificadas do que é ser branco, ideias ilusórias sem dúvidas, mas que começam a representar um significado que passará a ser decisivo no seu papel e no seu comportamento da criança. A criança negra começa por ir mais além do desejo de querer ser branca, passa a tentar se assemelhar ao branco no vestir, no cabelo e etc. Desde que ser branco para a criança negra se constitui como um mito, ela passa a viver a ilusão da imagem, da perfeição absoluta e da utopia da brancura. Nesse mundo, é possível sonhar com alguma coisa diferente? Então, o Jonathan Crary e esses outros psicanalistas, eles falam, olha, a gente não está sonhando nem dormindo, quanto mais acordado. A gente consegue pensar para além disso? E voltando a Virginia Woolf, eu acho interessante que no início do século, ela falava sobre isso, ela falava, olha, a criatividade, para ela aparecer, ela precisa de condições materiais. As pessoas precisam de um teto, precisam de uma sustentação básica da vida para poder sentar e fazer algo, e escrever, né? E ela falava, eu só consegui fazer isso porque eu ganhei uma pequena herança. Né? Então, a independência financeira sempre foi uma questão importante para as mulheres. As mulheres sabem que isso é um colchão de proteção em situações de violência. Ainda que não garanta que você vai conseguir sair da situação, ela muitas vezes ela pode ser considerada uma tábua, né? Um lugar onde você pode se ancorar. E é interessante que a Virginia Woolf falava o seguinte, olha, mas ainda assim, quando eu pude sentar e escrever, quando eu tive meu tempo
em meu quarto, né, eu ainda tive uma tarefa muito importante. Eu tive que matar um fantasma. E esse fantasma se chama o Anjo do Lar. E ela fala, e foi muito difícil, porque é muito difícil matar um fantasma. Eu tive que pegar ela pela garganta e enforcá-la. Porque toda vez que eu queria escrever, era ela que se colocava entre o papel e a minha criatividade. Falando o quê? Falando para mim, o anjo. Seja doce, não confronte ninguém, não ouse falar o que as pessoas não querem ouvir, né? E então era um significado de você romper com o que eram as expectativas de um mundo masculino sobre o que você poderia ou não falar. Acho que está mais claro para nós que não se trata de conquistar ou de fazer o que os homens fazem, ainda que a gente seja capaz, mas de inventar algumas possibilidades que possam ir além disso e sonhar com alguns modos de ser que a gente ainda não foi capaz de pensar. Eu queria iniciar com uma fala de um pajé do povo Caigangue, uma fala recolhida pela parenta Lúcia Caigangue. E a fala é assim: o mundo dos brancos é quadrado. Eles moram em casas que parecem caixas, trabalham dentro de outras caixas e para irem de uma caixa a outra, entram em caixas que andam. Eles veem tudo separado porque são o povo das caixas. Um ponto do meu trabalho que eu queria iniciar aqui é a ideia de descolonização. O Frantz Fanon, que foi um intelectual revolucionário martinicano, ele dizia que a descolonização produz um estado de desordem, de caos, de bagunça, de certa forma. Isso porque a colonização é a ordem. Então, de certa forma, a nossa expectativa é mesmo de que as nossas epistemologias, as nossas cosmogonias possam causar uma desordem naquilo que está ordenado como a norma. Dentro dessa visão de presente, passado e futuro, é como se o único tempo que a gente pudesse mudar fosse o do futuro, talvez o do presente. Mas um convite mais radical, a meu ver, do que esse, é pensar como é que a gente muda o passado. Uma das maneiras, talvez, de olhar para isso, seja de que a nossa memória ela é viva e ela está também em movimento. Então, a mesma história que a gente viveu anos atrás, a gente pode contar de outros jeitos. À luz de outras experiências, é como se outros olhares fossem trazidos para a mesma situação, né? Então, a mesma experiência ela é muito plural a partir dessa percepção. Mas o caminho que dentro da filosofia de Nietzsche aparece para essa reconciliação com o passado, de certa forma, é justamente não acreditar em passado, presente e futuro. O Michel Foucault tem uma noção de descontinuidade que eu acho muito interessante. O que há de perturbador nisso é de que há muitas idas e vindas dentro desse próprio processo. Então a gente às vezes retorna a algo que a gente imaginava já superado e brinca como criança de novo e sente como mais velho. Então esse tempo é algo que dentro da nossa perspectiva é como se todas as pessoas tivessem todas as idades do mundo. Porque de alguma forma sem essa origem e sem esse Gênesis e Apocalipse, né? A vida fica muito mais interessante.